Glória seja o Senhor. Diga a palavra revelada. Nós sabemos que temos um compromisso diário com Deus. Tem pessoas importantíssimas conosco hoje. Quem são? Então conosco hoje está a Maria José, que está bem aqui. E também é a Sheldon. É a Sheldon aí. Como vamos receber nossas amadas irmãs esta noite? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Estejam voltados na casa de Deus, tá? E eu estava, sexta-feira eu estive aqui. Aí estava bem frio, né? Aí eu falei assim, o pessoal do pastor Adriano, o pastor Elício Tamar, o pessoal que está acostumado a fazer o culto, e fui fazer um pão lá com a baixa temperatura. Então você não deve usar mais fermento. Se usar mais fermento, não significa que vai vir mais água, né? Significa que você vai extrapolar, impedir que a massa cresça com mais liberdade. Ela vai crescer forçada devido ao fermento. Mas eu fiquei pensando assim, poxa vida, domingo tem que vir algo da parte de Deus para a igreja. Ah, mas sexta não vem? Eu tenho que estar sempre um passo na frente dos perigosos, tá? Vamos, eu tinha que trazer algo para vocês. E às vezes o pastor tem que fazer uma análise. Eu não faço uma análise para mim como pastor apenas. Pastor é apenas um título. Eu aprendi a ser crente primeiro para depois ser pastor. Então, como crente, e às vezes a gente fala, será que cometemos algum excesso? Será que estamos ficando velhos? Isso é um fato, né? O cabelo começou a branquear, você está ficando velho, né? Será que você está perdendo a paciência? Bom, quem me conheceu há muitos anos atrás, eu fui o rei da paciência. Hoje, já não sou nem príncipe, já virei duque. Não quero virar cavaleiro, quero voltar de novo a ser príncipe e rei de novo, porque depois de cavaleiro você vira guerreiro, aí a paciência acabou, tá? E eu falando com Deus, Deus começou a me fazer lembrar um monte de coisa. E Deus disse para mim assim, sabe por que você está passando por tudo isso? E uma voz extraordinária diz bem alto no meu coração: o zelo da tua casa me devorará. E zelo eu tenho de sobra. E é o que está faltando hoje no meio das pessoas. Diga zelo. Está faltando zelo na família, zelo no trabalho, zelo no casamento. Está faltando zelo em tudo. Ou seja, diga, sem zelo fica difícil. Quando uma pessoa cuida bem das coisas é chamado de zeloso. E quando não cuida é ceboso. Você quer ser chamado de quê? Vou repetir. Quando a pessoa cuida bem das coisas, é chamado de quê? São zelosos. Quando não cuida, lá vai um ceboso. Quer ver? Quem te chamou alguém de ceboso? Nem foi no pensamento, chamou alguém de ceboso. Levanta a mão. Que ceboso, né? Às vezes você fala assim, está chegando o ceboso. Sujeirinha está chegando aí, não é assim? É, não é? Tem pessoas, se você trabalha, você tem medo que se aproxime da sua mesa. Porque se ele não fizer alguma coisa para te irritar, ele vai derrubar café nos seus papéis. Diga, não tem zelo com nada. Tá? E a falta de zelo é muito grave. Então, quando Deus falou isso no meu coração, eu falei, pronto, é tudo o que eu preciso. Então, ao invés de você muitas vezes se condenar porque você está sendo radical demais, se alegre numa coisa: Deus está procurando os zelosos da terra. Quem tem zelo. Diga, ter zelo é algo importante. Mas você sabe o que significa a palavra zelo? Tem crente que o único zelo que ela conhece é aquela loja que vende edredom e toalha. Você fala de zelo, eu fui em Interlagos, tem uma zelo lá, o ignorante. Estou falando de zelo, não é uma marca. Zelo é um substantivo. E nós precisamos entendê-lo. Eu sempre estou em você. Procure, manda ele olhar para mim. E aí? Pronto. Alguém tem que mandar nessa casa. Diga zelo. Mais uma vez. De novo.
Você vai aprender o que é zelo para continuar, porque eu ensino para você entender o que significa a palavra. Tá? Quanto crente fica na ignorância? Eu sou um tição tirado do fogo. Você sabia que tição tirado do fogo é o diabo? Quando se tira a brasa do fogo, o que acontece com ela? Diga para mim. O que acontece quando você tira a brasa do fogo? Ela esfria e enegrece. Diga, vira carvão. Carvão cozinha alguma coisa? Diga, apagado não. A brasa que o carvão faz, sim. Mas o carvão nada. Quem já conseguiu assar carne com o carvão sem acender o fogo? Me ensina aí também como é que faz. Assim eu vou vender essa tecnologia para a nave ficar milionária. Diga, tem que acender o fogo. E quando ele fala tição tirada de fogo, você tem que ler o texto e o contexto, para você saber o que significa. Mas não, eu sou tição tirada de fogo. Não, pai, então não perdeu a glória. Porque você vai ficar igualzinho o carvão. Que a brasa, uma vez tirada, ela perde o poder de fogo. Tá? Então vamos lá, diga zelo. Antes de entrar na palavra, você tem que saber o que significa a palavra zelo. Diga, eu preciso entender para poder desenvolver. Você começa hoje o primeiro dia de trabalho. Você não sabe nada que tem que fazer no trabalho. Duas coisas você vai fazer: ou um monte de besteira, ou não vai fazer absolutamente nada. É assim. Concorda comigo? Quem é da área da saúde, por exemplo, não aprendeu nada, só presta para levar remédio de um lugar para o outro. Mas se ela fez um curso, aí, né, faz aquilo que vocês detestam, dá injeção em você, né, dá medicamento, você coloca você no soro. Mas diga, tem que aprender primeiro. Eu lembro de uma pessoa que eu estava internado por eu estava com uma dor não sei onde, e médico brasileiro antigamente só internava. Hoje ele entra no Google e passa o remédio que vem lá. E a moça veio e ela colocou, eu percebi que não tinha encaixado na veia. Mas não falei nada, a enfermeira era ela. Né? Tá que nem a piada do cara que estava morto, acordou, o médico falou assim, cala a boca, você está morto. Eu estou vivo, quer saber mais que eu sou médico? Né? Eu percebi que não tinha encaixado, tudo bem. Sabe o que está fazendo? E ela saiu, encaixou em umas 3 pessoas lá. Aí eu comecei a olhar, meu braço começou a inchar. Eu falei assim, eu não tinha nem de academia aqui nesse hospital. Aí eu toquei a campainha e nada. Aí outra enfermeira passou e falei, ei, é impressão minha ou é o meu músculo que está sendo hidratado? Ela, como assim? Olha meu braço como é que estava. Ah, meu Deus! Foi lá, estava no músculo. Eu inchando. Se ela colocasse todo o soro, que foi 3 bolsas de soro, estava desidratado, né? No mínimo, né? Na segunda eu falei assim, não quero mais. 3 bolsas de soro? Acho que o médico achou tão magro. Eu disse, eu vou encher esse indivíduo aí. Lá, e aplica não na veia, aplica logo no músculo e vai ficar inchadinho, igual o papai. Aí a moça pegou, colocou na veia certinha, né? Mas o braço já estava desse tamanho assim, né? Não fica assim, Sheila? Errou, não fica desse tamanho, não? Aquela bola lá, eu falei assim, eu vou fazer igual o papai agora, eu vou. Aí pronto, aí a veia senti, quando entrou na veia. Aí eu acabei dormindo, né? Aí acordei e não aceitei a terceira bolsa. Falei assim, eu não quero a terceira bolsa, não. Mas o médico que se exploda, não vou aceitar. Vocês vão me encher, eu vou sair daqui e não vou conseguir nem andar. Isso é igual desenho animado, quando você enche d'água, o pessoal fura para esvaziar, tem que me furar. Então, estava lá. Diga, quando não sabemos o que fazemos e metemos o bedelho onde não somos chamados, só fazemos bobagem. É só fazer bobagem. Qual o pior tipo de pessoa para lidar? Aquela que fala, eu sei ou eu sei. Eu sei. Eu sei. Sabe tudo a pessoa. Você começa uma história, ele termina a história. É errado, mas termina. Porque sabe tudo. Diga, ninguém sabe mais do que aquele que aprendeu. Mas tem uma coisa interessante. Às vezes você é especialista numa coisa e tem uma pessoa, aquele bom autodidata, uma pessoa com raciocínio muito bom, ela acaba te ensinando uma coisa nova. Você tem a técnica, mas aquilo você não tinha pensado, porque você aprendeu com os vivos. E a pessoa, às vezes, dá um atalho para você. Tá? Eu me lembro quando eu fiz o tratamento ocular, e o médico conhecido, ele morou na Suíça e estudava na Itália. Então ele dormia na Suíça e estudava na Itália, é próximo. E ele falou que um conhecido dele foi para lá com ele,
E ele achou um estágio no hospital. Com menos de 2 anos, ele se tornou o diretor do hospital. O suíço, se você espirrar e falar, doutor, eu espirrei, ele coloca assim uma guia, vai fazer um exame. Depois do exame, ele dá o diagnóstico. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você vai morrer daqui a 1 ano. O médico fala assim, você está morto. Como assim, doutor? Estou aqui vivo. Não, você está morto. Mas quando eu vou morrer? Daqui a 1 ano. Mas como assim estou morto? É 1 ano, meu amigo. Do jeito que você é, do jeito que você é atrapalhado, você vai adiar isso aí. Então eu já vou colocar morto aqui no atestado de óbito. E esse moço começou a dar diagnósticos, como faz no Brasil, mas ele era uma pessoa coerente. Então todo mundo começou a falar, meu Deus, que médico é esse? Acharam que ele era um clarividente. Acostumado no Brasil, já tinha feito residência no Brasil. Então a pessoa chegava lá sentindo dores, os sintomas faziam ele entender ou subentender que era aquilo que ele estava acostumado a fazer no Brasil. E era realmente aquilo que era mesmo. E a pessoa falava assim, nossa, não fiz nem exame, o médico acertou. É um clarividente. Virou diretor do hospital. Tá? Aí ele falou assim, olha, veio um médico da Europa trazer uma palestra aqui no Ibirapuera. Um médico muito experiente, um médico que tinha 30 anos de experiência e já tinha feito 50 operações de catarata. Quando ele falou isso, todo mundo riu em peso, porque tinha rapazes de 27 anos que tinham apenas 3 anos e já tinham feito 300 operações de catarata no Brasil. E o cara era experiente porque tinha feito 50. E ele fala, não, eu fiz 50 operações de catarata. Ou o pessoal não tem olho naquele lugar, ou realmente o Brasil é um país de pessoas super-humanas. Diga, mas o médico no Brasil tem que ser super-humano. Diga aí. Presta atenção em mim, por favor. Presta atenção aqui. Deus vai falar com você se você olhar para mim. Se você ficar olhando Deus, você vai levar para casa as borboletas aí, as bombas. Tá? Então nós temos que entender. Diga, a experiência. Sabe o que faz a experiência? É o trabalho. Não é tempo de serviço. Tem pessoas que têm 40 anos numa empresa, já devia estar aposentado e não sabe fazer metade do que você com 2 anos já sabe fazer. É o fazer constantemente que torna você habilidoso. Por isso que os crentes do Brasil estão falindo. Eles não têm experiência para orar, não têm experiência para se humilhar, não têm experiência para amar, eles têm experiência para nada, têm experiência de tempo de banco. Pastor, eu tenho 25 anos nessa igreja. Em nome de todos os pastores que passaram, todos passaram 3. Tá? Mas tem crente que é experiente demais, tem crente que já passou em 300 igrejas. Tá? Aí você pergunta quem é ele? Nós chamamos ele de pirilampo. Vive a pular, brilha alguns segundos e enegrece o resto. Nós temos que entender, diga, a experiência é uma necessidade. Acabou a mordomia de você arrumar um bom emprego com o ensino médio. Diga, acabou essa mamata. Eu tenho ensino médio. E aí, você tem ensino médio? O nome já fala médio, você é mediano. Tá? Hoje em dia, para ser motorista de caminhão de lixo, não exigia faculdade. Tá? Aí você fala assim, ô motorista do lixeiro, Doutor Rodrigues, piloto de caminhão de limpeza pública. É com Uber. Lembrei do Wagner agora. Então vamos lá, diga zelo. Zelo é um substantivo masculino e ele quer dizer atenção excessiva. Vamos repetir, atenção excessiva, que se demonstra por algo ou alguém. Cuidado, empenho extraordinário. De novo, empenho Você não fala, você não fala, né? Com aquela bagunça, né? Diga empenho extraordinário na execução de deveres ou de obrigações religiosas. Diga atenção ardente. Tudo aqui é muito intenso, reparou? Né? Atenção ardente e viva por alguém ou por alguma coisa. Carinho. A etimologia, a origem é do grego zelos ou zelos. Tá? Então vamos lá, diga zelo.
É uma atenção excessiva. Um empenho extraordinário. Uma atenção ardente e viva por alguém ou por alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa, alguém zeloso aqui. Quem é zeloso pelo seu carro? Levanta a mão. Tem pessoas, tá? Só falta o tapete vermelho. Para entrar no carro, faz assim, ó. Tira o sapato, coloca numa sacola, porque tem outro sapato dentro. Diga zeloso. Mas é exagerado, mas zelo é o exagero. Diga, tem que ser zeloso. Tem que ser exagerado mesmo. Tá? Deus está procurando pessoas o quê? Não entendi. E o zeloso é o que mesmo? Exagerado. Diga, temos que ser exagerados. Se quiser agradar a Deus. Tá? Hoje em dia, diga, vivemos o conformismo. Diga, tudo tá bom. Você pensa assim, irmão? Toca aí. E você? Eu não, mas eu sou democrático. Diga, não existe democracia na igreja. Quem manda na igreja não é Deus? Então é teocracia. Quem manda é Ele. Porque se existe democracia, vamos ter que mudar para o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade no céu e a minha aqui na terra, beleza? Diga, teocracia. Onde Deus manda, onde Ele reina, onde a sua vontade, a sua plenitude tem que funcionar. Tá? Então vamos lá em São João capítulo 2, versículo 13 ao 17. Vamos meditar na palavra de Deus. E depois vamos dar alguns respaldos sobre o zelo de Deus. Não vou falar sobre o zelo dos homens da terra, porque o zelo eu vou encontrar em você. É o seu zelo que Deus quer despertar nesta noite. O dele já é suficiente eternamente. Amém. São João capítulo 2, do 13 ao 17. Diga, eu quero ser zeloso. Por falta de zelo, tem gente perdendo a esposa, perdendo o marido, perdendo os filhos, perdendo a casa, perdendo a vida. Tudo por falta. No Micaelis, o zelo é mais grave. Fala ciúme. Um ciúme extraordinário. Tá? Vamos lá. Estava próxima à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Próximo. Travou? Travou ou leu aqui na Bíblia? A gente quer ser moderninho, né? E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito uma zorraque de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Vamos repetir? E os seus discípulos, lembrando-se do que está escrito, lembraram-se. O zelo da tua casa me devorará. Pode sentar, assessora. Diga zelo. Vamos repetir. Atenção excessiva. De novo. Empenho extraordinário. Atenção ardente e viva. Zelo é algo, diga, intenso. Quero dar um exemplo para você. Imagine você vendo alguém chutando o cachorro que você ama. É isso que vai acontecer com a pessoa que chutou. Saúl já veio buscar. Você já imaginou? Alguém estrangulando o gatinho que você venera. Alguém dando de cima da mulher que você ama.
mas hoje está muito tranquilo, pastor. Diga, muito light. Diga, os tempos são modernos agora. Ninguém liga para isso, não. Diga, mentira. Pessoas que não têm zelo, que não ligam para nada. Diga, falta de zelo é sinônimo de relaxo. E a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Diga, tem que ter zelo. Diga mais uma vez. Então eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, olha só isso, olha só aquilo outro, que eu falo com Deus o dia inteiro. Teve uma pessoa que passou pela padaria e falou que eu era louco, eu falava sozinho. Gente que não ora é triste, né, gente? Como é triste uma pessoa que não ora? Eu vou falar sozinho com quem? Com a máquina? Eu vou falar sozinho com o quê? Com o forno? Quem vai me responder? A única coisa que o forno consegue me responder é dando uma baforada na minha casa quando eu abro a porta. Diga, zelo. E Deus começou a me mostrar pontos estratégicos. E olha que engraçado, eu já conhecia. No meu subconsciente eu já sabia. Porém, chega uma hora que você começa a se auto-questionar. Não estava fazendo? Estava ensinando? Não é o que está escrito? Não é isso aqui que diz tua palavra? Eu alguma vez falei alguma coisa que não está dentro desta palavra? E quando Deus falou comigo, o zelo da tua casa me devorará, abriu um leque no meu pensamento. Como não me irritar? Como não passar de uma pessoa calma para uma pessoa mais ansiosa, vendo alguém defamar a tua igreja, defamar alguém que você ama, defamar a tua casa, defamar o seu trabalho, defamar o seu amigo, defamar a sua amiga, destruir tudo aquilo que você construiu com muito custo? Como não ficar irritado com pessoas que fazem desse livro santo, que traz salvação para a humanidade, uma carteira de comércios? Como não ficar irritado com pessoas que, ao invés de pregar a verdade que salva o pecador, simplesmente olhar você como uma lista de clientes? É claro que o zelo do Senhor começa a arder dentro de você. Isso é um fato. Quantos homens da Bíblia, por excesso de zelo, perderam a vida, mas não perderam a graça? Nós temos que aprender a não perder a graça. Estava falando, está diferente esse microfone. Diga, não podemos perder a graça. Diga, zelo. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha que coisa engraçada. Tem pessoas que estudam o pré-primário, passam para o primeiro ano, não fizeram um ano ainda porque não existia, mas fizeram a 8ª série, fizeram o ensino médio, terminaram a faculdade, e ele tem tudo que usou guardado. Diga, acumulador ou zeloso. E acumulador não está tudo lá jogado, mutuado em cima do outro, mas está tudo organizado. Diga, zelo. Tem pessoas que têm prazer de lembrar. Eu me lembro até hoje da minha primeira professora do primário, que chamava-se Ruth. Foi minha primeira paixão. Fazia tudo o que eu queria. Me apaixonei por ela com apenas 5 anos e meio. Chegava em casa e minha mãe falava assim: aquela Ruth está dizendo que você é mal acostumado, menino. Mas eu amo a Ruth. Nós temos que aprender a sermos zelosos. Tem pessoas que não conseguem se lembrar nem da primeira casa que morou. É claro, se você tinha um pai cigano como o meu, não lembra não. Porque 2 anos, 3 anos ele mudava. Então só depois de 5 anos eu comecei a entender por gente, né? E é assim que faz, assim que acontece. Diga, zelo. Agora tem pessoas que não relaxam, não tem nem a lembrança ele consegue guardar, não tem nada. Quem tem alguma coisa que se lembra da infância? Diga, cada um tem sua escolha, né? Eu conheço uma pessoa que tem até hoje a fraldinha mal cheirosa que ele tinha, o cobertorzinho cheio de água que ele cheirava, está lá numa caixinha. A mãe pega com todo carinho: olha, filhinho, aqui ó, o paninho que você cheirava. Aí você já vê no subconsciente pegando e fazendo assim, ó.
Diga, isso é relaxo. Isso não é zelo, não. Diga, zelo é cuidar bem do que foi confiado em suas mãos. Por exemplo, quem aqui se lembra da primeira bicicleta? Você se lembra? Eu me lembro da primeira vez que eu andei motorizado. Meu pai comprou um carrinho de bombeiro que você fazia assim, ó. Ele andava. Eu falo motorizado, fui para a rua e quase morri, né? Então nós, diga, temos que ter zelo. Mas vamos lá. Quem tem zelo com a pele, levanta a mão. Eu conheci uma mulher que usava 38 cremes por dia. Era um para cada canto. Tinha uma que perguntava assim: esse aqui tem algum lugar que você usa? Todos os cremes tinham um lugar específico, tá? Ela andava com uma sacola. Tá vendo essa caixa aqui, ó? Todo mundo pensava que ela era vendedora, marreteira. Ela tinha um carro, um Apollo, e lá na parte traseira colocava lá aquele monte de creme. Se você pegava uma carona com ela, cada vez que ela freava, que ela era minha blusa, aí parecia aquelas festas de casamento que a pessoa amarra um monte de lata lá no para-choque, né? Just a Maria, né? E eu falo assim, mas que barulho, você carrega o que aí? Ela falou assim, é meus cremes. Eu falei assim, deve ser meus cremes mesmo, porque o barulho que está fazendo é de música. Ela falou 38. Diga, 38 cremes. Diga, ela era zelosa. Não vou condenar ela. Quem comprava os cremes era ela, não era eu? Né? Diga, zelosa. O problema é que o zelo dela fez ela envelhecer, porque ela mal conseguia dormir. Se ela fosse entrar 8 da manhã, tinha que acordar às 4 da manhã para passar os cremes. Quando ela ia dormir, ela fazia o mesmo ritual, porque ela passava os cremes, de manhã tomava o banho e passava de novo. Então devia ser mais umas 2, 3 horas. E esta mulher acabou envelhecendo com creme e tudo, de excesso de zelo. É muito engraçado, né? Se olhar uma pessoa assim, como é que a pessoa consegue? Vamos lá. Quem demora mais que 15 minutos no espelho? Levanta a mão. Bom, mais que 15, né? Quem demora mais que 2 horas? Levanta a mão. Porque eu estou na timidez. Tá, quem não olha no espelho? Levanta a mão. E pereça, mentiroso. Oh, mentira dele, né? Vou perguntar de novo. O mentiroso, o céu não entra. Quem passa mais de 10 minutos no espelho? Levanta a mão. Ah, como começou a aparecer a salvação aí, tá? Diga zelo. Você é zelo, né? Por exemplo, é possível fazer uma chapinha em menos de 20 minutos? Então, como você está mentindo para mim descaradamente? Cadê teu zelo de consciência cristã? Quanto tempo você passa arrumando, fazendo chapa no teu cabelo, Jade? Só a chapinha. E você, Giz? 1 hora só no cabelo. Vamos lá. Aqui é cabeleireira, deve ser tirar de letra. Não? Vamos lá. Ah, a Bruna deve ficar agora um pouquinho de tempo. 15 minutinhos? Cada lado, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver a pessoa que não demora aqui. Vamos lá. Ah, o Rocha. Esse aqui fala a verdade. Quanto tempo você fica no espelho? Só fica para tirar, para ele ser bem espinha. Tá apertando espinha, né? É assim? Ou para raspar a careca. Uma semana você passa mais de 5 minutos tirando, que é mais ou menos 5 minutos, né? Tá bom, diga zelo. A gente está quebrando o gelo para você entender o mundo espírita. Diga, tem que ter zelo mesmo. Mas todo o nosso zelo vai ser visto por outra pessoa, diga exagerado. Diga de novo. Diga de novo. Por exemplo, quem está namorando, levanta a mão. Quem está namorando? Jesus, manda mais gente namorando nessa época. Meu Jesus da glória. Quem já namorou, pelo menos? Quantos minutos vocês gastavam dando tchau pro namorado? Quantos? Aí eu já sei se você gostava dele ou não. Quem gastava 15 minutos? 20?
terminado, né? O namoro é uma coisa muito engraçada. O namoro é assim, olha. Você acaba de despedir da pessoa, deixa ela na porta da casa, vai embora. No caminho você fala assim: amor, já estou no ônibus e morrendo de saudade de você. Aí aparece no fundo aquela música de correr: que saudade de você. Não é assim? Chega em casa. Cheguei, amor. Depois que inventaram o emoji, não tem tela. Por isso que inventaram o smartphone. Não tem tela que comporte tanto bichinho, tanto coraçãozinho que você manda. Tá? Diga zelo. Porque você está amando, está apaixonado. Já tem pessoas que é diferente. A pessoa deixar ela em casa, está indo embora, ela já bloqueia o celular, já põe outro chip para falar com o outro. Tem zelo uma criatura dessa? É claro que não. Diga, tem que ter zelo. Diga, tudo que Deus colocar na minha mão, eu tenho que tratá-la com zelo. A palavra zelo está lá pelo menos 93 vezes na Bíblia Sagrada. E a grande parte fala do zelo de Deus para com suas coisas e para com o homem. Os homens zelosos da Bíblia dá para se contar nos dedos. Mas é por causa desses homens que hoje o Evangelho chegou até aqui. É que hoje esta palavra está no seu prato, o prato que alimenta a sua alma, que faz toda a diferença dentro de você. Diga, tem que ter zelo. Mais uma vez. Aí eu não tenho zelo por nada, sou uma pessoa relaxada. Eu não tenho zelo pela minha igreja. Eu não tenho zelo pelos bancos da minha igreja. Eu não tenho zelo pelos cultos da minha igreja. Eu não tenho zelo pela palavra que é pregada. Porque se você não percebeu, existe uma parte atrativa e espiritual e extraordinária que é atenção ardente e viva por alguém ou por alguma coisa, mas em cima é empenho extraordinário e execução de deveres ou obrigações religiosas. Diga, obrigações religiosas. Diga de novo. Eu morei num lugar ali em Vila Nova Cachoeirinha e tinha um senhor. Eu morava, tinha 3 casas no quintal, a minha era a última. E eu cansei de ouvir ele falar, esses crentes aí, nossa, fica o dia inteiro na igreja. Eu escutava ele falar, que exagero, que exagero. Eu escutei muitas vezes ele falava me ouvir mesmo. Eu nunca dei bola. Mas um dia ele chegou perto de mim e falou assim: olha, eu não entendo como você consegue estar sempre sorrindo, como você consegue estar aí em dia. Você vai na feira toda semana. Eu trabalho como metalúrgico, ganho muito bem. Tem dia que eu não consigo ir na feira porque o dinheiro não rende. Aí eu peguei e falei para ele assim: é simples, seu João. O dinheiro que você gasta com bebida, eu gasto com comida. O dinheiro que o senhor gasta com bobagem, eu economizo. E aquilo que o senhor acha que é exagero, eu dou de dízimo, porque assim Deus abençoa a minha vida. Quando eu falei isso para ele, é claro que ele não gostou de imediato. Eu mudei daquele lugar. Mas antes de mudar, eu tive um privilégio extraordinário. Aquele homem havia aceitado Jesus. Aquele homem que via falando que eu era exagerado, passou aí o dia inteiro na igreja. Ele ia 3, 4 vezes na igreja, mais do que eu às vezes. E ele não me falava mais bom dia ou boa tarde, mas me falava paz do Senhor. E o que me alegrou foi o que ele disse. Ele falou assim: foi olhando para você que eu descobri que na igreja tinha alguma coisa que eu não tinha. E por curiosidade eu fui e graças a Deus estou até hoje. Encontrávamos de vez em quando, como eu mudei para perto, nos comunicávamos, conversávamos um com o outro. E depois fiquei anos sem vê-lo. E quando eu reavi, depois de muitos anos, lá estava aquele homem ainda crente e exagerado. Diga, zeloso. Hoje em dia os crentes não têm muito zelo para ser crente. Eles preferem a sua vida secular, cotidiana. Eu falo vida secular, é o trabalho, o dia a dia, do que estar na presença de Deus. Tá? Aqui nós temos a mocidade Macadesh, tá? E a Macadesh, às vezes, tem um dia inteiro que eles estão aqui ocupados. Por exemplo, eles estiveram hoje na escola dominical pela manhã, e muitos estão aqui à noite. Aí o pai fala assim: que exagero, para que ficar na igreja o dia inteiro? Se o pai soubesse como é bom ter o filho e a filha na igreja, ele não falaria uma besteira dessa.
que eu passei agora há pouco ali subindo na minha rua, tem um boteco lá, tem meninas de 12 a 16 anos seminuas, que estão lá para ser simplesmente usada por aqueles bandidos, pessoas que têm um pingo de caráter, mas o pai prefere a filha assim do que na casa de Deus, porque ele não tem zelo pela alma dela, ele não tem zelo pela vida dela, ele não tem zelo pelo corpo dela, ele tem zelo só por si próprio. E olha lá, deve nem ter zelo por si próprio. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Deus está procurando pessoas com compromisso de verdade. Diga com zelo. Diga de novo. Eu vou fazer uma pergunta séria para você. Eu quero que você me responda com sinceridade. Quem não tem sido zeloso com as coisas de Deus? Levanta a mão aí. É bom levantar a mão todos, porque você não tem sido zeloso. Diga, isso é ruim. Diga, é claro que é ruim. Porque se você não zela de uma coisa, você acaba o quê? Perdendo. Você perde. Tá? Tem pessoas que têm uma facilidade de ganhar as coisas, mas não cuida, enferruja, quebra. Por exemplo, uma criança não tem zelo. Aí você compra um carrinho caro. 3 dias você está xingando todo mundo na tua frente. Por quê? Paguei 800 conto, 10 mil reais aí. Você acha que a criança vai ter zelo? A primeira coisa que ele vai fazer, eu vou ver o que tem dentro. Eu lembro de uma criança que o pai dava uma coisa para ele e falava assim, ó, sabe aquela época de jogar tudo no chão? A criança é muito engraçada. Essa fase é terrível. Se ele jogar uma coisa no chão, você devolver para ele, vai jogar de novo, que ele achou aí engraçado. E o pai fica que nem besta, a mãe que nem bobo. Hã? Tome. É claro que dá vontade de dar uma na testa dele, né? Digo, tem que ser zeloso pelo filho. Ele é um ser vivo, né? Mas é pela verdade. Diga, que zelo que eu vou ter se eu não entender? Dar um carro ou uma moto para um moleque de 12 anos. Diga, retardado. Que zelo que ele vai ter? Ele vai querer fazer tudo que os outros fazem. Diga, mas nós muitas vezes fazemos aquilo que queremos agradar. O Vanderlei quase perdeu o filho dele. Agora está mais zeloso, né? Quer dizer, eu vou pegar ele na esquina ali e vou dar um couro nele. Eu dei a volta para ele. Tá? Eu dei a volta para ele. Diga, tem que ser zeloso. Diga de novo. E a primeira coisa que tem que zelar é pela vida daqueles que estão ao nosso lado. Olha o zelo da avó. Quando ele cai da escada, ai meu Deus. Diga zelo. Então vamos entrar dentro da palavra. No Salmo 69, 1 ao 9, depois 10 e 11. Eu vou estar abrindo a Bíblia aqui, que fica mais rápido para mim. Tá? Vamos lá. Salmos, se tiver salmo aqui nessa Bíblia, essa Bíblia é engraçada, tá? Às vezes do capítulo 1 vai para o 17. Vamos ver, Salmo 69. Bom, 68 tem, 69 tem, graças a Deus está inteiro aqui. Louvado seja o Senhor. Né? Nós vamos ler uma profecia que Davi escreveu, um canto. Só que o que ele estava cantando eram as palavras que Jesus falaria lá na frente. Diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insuficiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu meu rosto.
tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. É uma palavra profética. É claro que a parte que ele fala dos pecados está falando dele próprio, mas Davi tinha uma conexão com Deus, onde ele orava, exaltava, chorava e depois era tomado pelo Espírito Santo. E o que saía quando ele era tomado era profético, como Salmo 122 e muitos outros salmos, 24. Ele sempre tinha uma profecia dentro dos seus cantos, algo que vinha de Deus, diretamente de Deus. E ali Davi mostra o que acontece nos dias de hoje. Quanto mais zeloso pela casa de Deus, mais perseguido você é. Hoje em dia, as pessoas têm que pisar em ovos para falar a palavra de Deus. Para dizer uma palavra verdadeira, você tem que tomar cuidado. E eu não tenho esse cuidado, porque o zelo que eu tenho é pela casa de Deus. O zelo que eu tenho é por esta palavra. O zelo que eu tenho é por esta verdade. Então pouco me importa que as pessoas vão me ignorar, porque a Bíblia é clara: o que é de Deus permanece e o que não é de Deus perece. Diga, é bíblico. Estamos vendo um momento que todo homem de Deus, eu estou falando generalizando no planeta, que está pregando a verdade, que está falando sobre a volta do Senhor, que está falando sobre uma igreja de comunhão, uma igreja de temor, que está pregando contra o pecado, que está exigindo santidade, eles estão sendo o quê? Dilacerados. Sabe por quê? Porque falta o zelo na casa de Deus. Diga, ninguém é livre de pecado. Ninguém é livre de pecado. Ninguém é passível de ter paciência para sempre. Todo mundo é passível de perder as estribeiras, de falar demais. Quem é crente aqui há muito tempo? Levanta a mão. Quem é crente aqui, de vez em quando vem um palavrão na boca? Só tem santo nessa igreja. E metade é só metade do palavrão. Só levantou a mão até aqui, ó. Diga, somos humanos. E o zelo da casa de Deus, às vezes, nos faz exagerar. Então vamos lá. E Jesus chega, Jesus, Filho de Deus, despiu-se da sua glória, despediu-se do céu, um lugar eterno de descanso, de gozo, de poder. Ele desce, encarna, cresce, sofrendo a sede, sofrendo o cansaço no trabalho árduo de carpintaria, porque a carpintaria de hoje é moleza. Tem as plaquinhas, você tem a serra elétrica. Naquela época, o camarada saía com um machado improvisado, saía com uma serra improvisada, achava a árvore, cortava a árvore, levava a árvore para a marcenaria e aí começava o trabalho. E ele chega amando a humanidade. E ele chega para fazer a vontade do seu Pai amado. E ele chega para cumprir o que ele prometeu no céu. Deus não tinha ninguém para enviar, ninguém para sucumbir, ninguém para morrer em nosso lugar. Então ele se ofereceu: vou eu mesmo. Aí ele vê a casa de Deus, a casa que ele veio ensinar, onde Deus habita. Porque a melhor casa que Deus habita é você mesmo. O Senhor mudou completamente a história da religião quando chegou e disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Quer adianta estar num templo suntuoso e Deus não está lá? Porque se não estiver dentro de você, não vai estar em lugar nenhum. Aí chega e vê um monte de mercenários, cambistas, mentirosos, vendilhões da fé. Então vou contar uma história rápida para você, que é de conhecimento, que eu já falei muito aqui nessa igreja. Os sacerdotes e o sumo sacerdote, Anás e Caifás, que eram genro e sogro. Legal, né? Como se é genro, o cara tem que ser sogro, né? E eles tinham um bazar, diga bazar. E tinha os cambistas que trabalhavam para eles. Então as pessoas eram obrigatórias irem para adorar, diga, para adorar, lá em Jerusalém. E quando chegavam diante do templo, eles tinham os seus olheiros, que
que percebiam onde ganhar melhor. Tá? Quem já comprou ingresso de cambista? Quem já comprou? O cambista olha para a tua cara. Quanto mais bobo você tem a cara, mais caro ele te vende. É assim. Às vezes vem um cara lá, agora fala assim, ó, não, esse não, tem cara esperto. Vai naquele bobão lá. Você pede R$1.000 no ingresso. Às vezes o ingresso é falso, você não vai entrar, mas você paga. Estou esperto, ó, vou assistir de camarote. Aí fica do lado de fora chorando. Então os olheiros chegavam e observavam o animal que era trazido na viagem e falavam assim, ó, este animal Deus não vai aceitar. Olha só, está quase cego, todo empoeirado. Sinto muito, você não vai adorar esse ano não. A pessoa ficava louca, como assim? Andou 300 quilômetros para adorar, num deserto terrível, andou às vezes meses para adorar, que tinha feito um pacto com Deus, e quando chegava lá não podia, ficava desesperado, não, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer? Olha, tem uma loja, você deu sorte, hein? Tem a loja aí atrás, lá vai ter com certeza um animal que você vai precisar, porque esse aqui, ó, já era. Aí a pessoa entregava aquele bicho, pagava pelo outro animal, e aquele animal era levado lá para o fundo, pulava rápido, dava-se um banho nele e vendia para outro coitado que chegava depois. E não era só a ovelha, era o boi, o novilho, eram as pombas, tudo aquilo era um comércio que enriquecia Caifás, enriquecia Anás. Hoje não é diferente, né? Hoje tem pessoas que pensam que para adorar a Deus ele tem que tomar posse de algum objeto. Diga, não existe objeto maior do que o nome soberano de Jesus. Você consegue expulsar um demônio com a ruda? Em nome de Jesus, sai capeta. Aí você vai falar para ele o quê? Te benço, te curo com a bosta do burro? Tá? Nós temos que acordar, igreja. Desper. Diga, temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Diga de novo. Na minha Bíblia está escrito lá, em Marcos capítulo 15, que no nome de Jesus expulsaremos demônios. Neste nome falaremos novas línguas. Esse nome é tão poderoso que se impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Diga, esse nome que tem poder. Mas não, diga zelo. Aí nós pegamos e entramos, diga zelo, mais uma vez. Onde fala, por exemplo, de traje, a gente não coloca uma regra. Diga, mas tem na linha de frente, diga linha de frente. Pessoas que vão ser, diga, exemplo. Mais uma vez. Mais uma vez. Exemplo. Tá? Você imagina eu aqui, ó. Tá? De bermuda. Camiseta regata. Dizendo que Jesus é 10. Você vai seguir meu exemplo. Tá? Há um tempo atrás, não vou falar onde é o lugar não, mas aqui próximo, tá? Um pastor convocou a igreja inteira e cantou em cima do altar o hino do Corinthians. Bem feito, que o Corinthians foi campeão aquele ano. Aí eu achei absurdo. E aconteceu uma coisa interessante na igreja. Pessoas que tinham congregado comigo vieram me buscar, desesperadas, porque tem uma menina que estava há 3 meses endemoniada na igreja. Quantos meses? 3. Ela entrava na igreja endemoniada e saía endemoniada. E um dia, esse pastor, né, corintiano roxo, ele foi expulsar o demônio dessa menina. E essa menina levantou o mini vestido que ela estava, tá? E ela pulou em cima dele, começou a cavalgar em cima dele e dizer assim: você é meu. E as pessoas começaram a dizer: sai, cadê? E alguns falavam assim: poxa, tem um pastor expulsando, eu vou cair fora, né? E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Diga, tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Se o altar é santo, então seja santo, porque ele é santo. Eu vou chegar aqui, eu vou trazer vocês no fim do ano, tá? E vou cantar simplesmente
Qual é o nome daqui quando o Chitãozinho se reúne com o Gaia? Como é que é? Quando se reúne? Amigos? Não sei se é muito amigo aquele povo não, né? Mas é amigos, né? É amigos, né? Então, se reúne. Vamos cantar uma música Amigos aqui. Tá? Espera um pouquinho. Esse lugar não é para adorar a Deus? Diga, tem que ter uma concentração nisso. Tem que ter um zelo. Por que tem que ter zelo? Diga, porque Deus está aqui. Diga de novo. Meu zelo é pouco ainda para esta divindade extraordinária. Em Eclesiastes capítulo 5 é bem claro: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que significa guardar o pé? Diga, é entrar com foco, é entrar com reverência, é entrar com adoração, é entrar com reconhecimento e sabendo quem é que vai estar aqui. Você não vem aqui ver o pastor, você vem aqui porque alguém muito maior do que ele está presente aqui. Você não vem aqui porque o pastor é inteligente, você vem aqui porque o Espírito Santo tem possibilidade de usar quem ele quiser nesse lugar para falar algo de bom para você. Diga zelo. O zelo da casa de Deus devorou Jesus homem naquele momento. Ele ficou indignado, ele ficou irritado, irado. Ele fez uma zorrague lá imediatamente de cordões e saiu empurrando tudo, quebrando tudo, espalhando dinheiro e dizendo: não façam da casa do meu pai covil de ladrões. Diga zelo. Mais uma vez. Mas o zelo da casa de Deus nos coloca em situação difícil. A igreja que trabalha com esse zelo passa aperto. A igreja que trabalha com esse zelo, ela simplesmente passa as necessidades que as pessoas não conseguem acreditar nela. Mas essa igreja, há tanto tempo ela está assim, porque o zelo da casa de Deus, o zelo desta palavra, ainda está sobre esse altar. Por isso que tem zelo. Diga, zelo não é fácil. Diga, zelo despende de muita ocupação e muito tempo nosso. Tudo que a gente gosta muito e zela muito, ocupa muito nosso tempo. E que eu falei do carro. Uma pessoa zelosa, ó, eu sou um cara zeloso. Depois de 2, 3 meses eu mando pro lava rápido. O banco meu tem de tudo. Só não tem hacker, graças a Deus. E quando eu mando pro lava rápido, os caras falam assim: eu achei um pãozinho aqui, é mentira. Tem tanta farinha, ele fala: dá pra fazer um pão aqui. Mas o zeloso não. O zeloso, dia de folga, dia de estar com a esposa, estar com a família, ele fica lavando o carro. Ele acorda para trabalhar a semana toda às 9 da manhã, mas para lavar o carro ele acorda às 7. Tá 15 graus, ele coloca uma bermuda e uma regatinha. E lá vem ele com uma escova de dente, com um aspirador pequenininho ou um grandão, tá? Lá vem ele com flanela, vem com aquele negócio de microfibra lá, aquela esponja. Ele começa a limpar, e a limpar, e a limpar. Aí o filho: pai, não enche. Tá vendo que eu estou ocupado? 4 horas da tarde, ele terminou. Entra no carro, dá uma volta e coloca na garagem. O zelo dele é o carro. O ídolo, o objeto, o desejo dele é o carro. Tá? E quantas pessoas são assim? O objeto, o desejo dele é aquilo que não pode fazer nada por ele. A única coisa que o teu carro pode fazer é te levar de um lugar para o outro, mais nada. O carro fala. Tem gente que fala com o carro. Ao invés de orar a Deus no trânsito, ele fala com o carro. Você está vendo que a esposa não está entendendo, né? Olha como você é. Nunca me deixou na mão. Teu cheiro é incrível. Diga, zelo só é bom quando tem cunho religioso. Zelo pelas coisas divinas. Porque se você tem zelo pelo que é divino, tem zelo por aquilo que está do teu lado. Eu tenho zelo para minha esposa porque ela é algo que Deus me deu, eu tenho que cuidar dela. É assim que funciona. Eu tenho zelo para meus filhos porque foi o Senhor que me deu. Eu tenho que ter zelo por eles. Diga, como não se tem zelo?
vira uma tribulação. Diga, não adianta ter zelo sozinho. Se o pai é zeloso, a mãe não é, diga problema. Se a mãe é zelosa, o pai não é, problema. Diga, o zelo tem que ser recíproco. O zelo tem que ser constante. Você não cuida do seu corpo? Diga, tem que cuidar. Diga, tem 3 maneiras de cuidar do corpo: manter ele limpinho, tá? Sempre bonitinho, cheirosinho, bem vestido. Manter ele fortinho, comer o dia inteiro que Deus dá e mais à noite. Diga aí, manter ele templo de Deus. É fazer tudo ao mesmo tempo, mas nunca esquecer que maior é aquele que está conosco. Então temos que dizer zelo. Mais uma vez. Mais uma vez. Temos que ter zelo. Se a gente não tem zelo, as coisas não funcionam. Diga, Deus é zeloso. Mais uma vez. Êxodo capítulo 20 e versículo de número 5. Vamos citar alguns exemplos aqui. São muitos do zelo de Deus. Diga, Deus é zeloso. Sabia que Deus tem zelo pela sua alma? Diga, Deus tem zelo pela minha alma. Deus te ama tão profundamente, Ele é tão zeloso que Ele enviou o único filho dele para morrer no seu e no meu lugar. Diga, isso é zelo. Diga de novo. Só que diga, quem tem zelo não divide. Mais uma vez. Quando eu falo sobre o carro, por exemplo, a pessoa que é zelosa com o carro, a mulher não dirige. Não dirige. Tá? Êxodo capítulo 20, versículo 5. Tem pessoa que tem tanto zelo, por exemplo, zelo por um sofá. Tem pessoa que você senta lá e a pessoa está aqui pensando que hora você vai sair para passar um alquinho, um bicarbonato. Tem gente assim. Tem gente, por exemplo, que você chega na casa da pessoa, tem pessoas que gostam que você tire o sapato, certo? Você vê no rosto dela quando ela fala assim, não precisa, ela fala, tira, miserável. Aí você é aquele folgado, tem um chulé monstruoso. Aí você entra com o sapato e ela fica assim, ó, nem prestando o que você fala. Você fala, ela fala assim, meu Deus, o que eu vou passar depois para tirar os germes que ele trouxe? Diga, zelo. Uma mulher zelosa, você entra na casa dela, se você gritar, oi, dá eco. Uma mulher relaxada, entra na casa dela e fala, oi. Você tem que achar onde ela está. Debaixo de que móvel? Onde ela está? Conheci um colega que falava assim, toda vez que chego em casa eu brinco esconde-esconde com a minha esposa. Por quê? Porque ela é tão bagunceira que eu nunca acho ela na sala, nunca encontro ela na cozinha. E olha, só encontro ela no quarto e ela fala, estou aqui, amor. Diga zelo. Tem pessoas que são tão zelosas que ela compra um negócio, o negócio vence. Tem 6 anos que está vencido, está lá, ó, lindo, no plástico. Diga zelo. Diga de novo. Zelo. Tem mulher que é tão zelosa com o filho que o filho não fala, não anda, é um boneco. Ela não quer que ele sofra nenhum dano. Então ela é zelosa. Né? Então a criança, toda vez que você vê a criança, ela tem assim, ó. Eu lembro de uma irmã, a irmã nunca tinha tido um filho, demorou muito tempo ter um filho, ela foi mãe. Quando ela foi mãe, eu falei assim, mãe, você tem que tomar cuidado, essa criança precisa de ter anticorpos. Você não pode deixar ela presa na tua casa. A casa era úmida, mas ela não deixava. A porta não podia abrir, era abrir e fechar rapidamente, não podia abrir a janela, a criança vivia indo para o médico. Aí um dia eu falei para ela assim, falei para ela, falei assim, ó, fulano, se você não deixar a tua filha pegar ar, ela não vai ficar só assim não, ela vai acabar morrendo, vai ter uma hora que nem um remédio para resolver o problema dela. A menina tem alergia de tudo, a menina tinha alergia a tudo que você possa imaginar. Ela estava que nem aquele filme que o teu Travolta fez quando era pequeno, o menino da bolha de plástico. E ela falou um dia, se eu pudesse colocar numa bolha, levava comigo. Aí depois dessa bronca que eu dei nela, graças a Deus, ela abriu a janela, a menina ficou muito gripada, mas sarou e nunca mais ficou doente. Tá? Por que ela ficou gripada? Porque não pegava vento. Tá? Tem criança que a mãe sai na rua,
Não está frio não, mas você não sabe onde a criança está. Você vai saber se ela tiver dente, se ele tiver assim, ela morder. Senão você não sabe onde está a cabeça, onde está o nariz. Tem tanto zelo às vezes que traz a criança de cabeça para baixo. Filha, diga zelo exagerado. Diga, mas tem que ter zelo. Hoje o pai é tão zeloso que dá um iPhone 7 ou um iPhone 10 para o filho com 1 ano e meio. É zelo. Hã? Diga, nós precisamos acordar. Então vamos recapitular. Diga, Deus é zeloso. Olha só. Não te encurvarás a elas, está falando de ídolos, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o quê? Não entendi. Que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí você prega a verdade. Você fala que quem brinca com Deus, Deus visita. Quem brinca com Deus, Deus pesa a mão. Quem brinca com Deus faz pessoas sofrerem sem necessidade. Não. Pastor, você é um doido do Velho Testamento. Só falta a barba, Moisés. Um dia eu fiz uma pergunta assim para uma pessoa: quem que fez a lei? Foi Moisés ou foi Deus? Quem sabe responder? Foi Moisés ou Deus? Deus. Moisés só segurou a pedra. Quem escreveu? Hã? Foi Deus. E a Bíblia diz pela dureza do coração dos homens. Imagina se não tivesse lei. A lei diz: não matarás. Todo dia morre alguém assassinado. Não cobiçarás. Meu Deus. As pessoas hoje cobiçam até rato. Se o rato da tua casa for maior que o meu, eu fico doido. Em que eu estou errando? Que aquele rato lá cresce, o meu não cresce? Digo, o sangue de Jesus tem poder. As pessoas estão enlouquecendo. As pessoas hoje vivem numa disputa constante. Que disputa louca. Diga, beleza. Hoje as pessoas gostam de beleza. É bonito, é lindo. Eu conheci um casal que já passou por 300 igrejas, eu acho. É só inaugurar uma igreja mais bonita que aquela que ele está, eles vão para lá. Aí fica um tempo, aí inaugura outra. Eles já congregaram em todos os cantos de São Paulo. Eu lembro de um que morava aqui na Zona Sul e congregava lá na Zona Leste. Lá em Itaquera ele congregava. Eu falava, por que você congrega aqui pertinho? Ah, pastor, mas a igreja é tão linda. Eu entro na igreja e quando eu olho aquelas cortinas que são trocadas de 6 meses. Ai, pastor, aquelas cadeiras confortáveis. Então você vai para dormir. Qual foi a pregação de ontem? Aí ele... Você me entendeu agora, pastor? Entendeu? Diga, temos que ter zelo. Diga de novo. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Você tem que ter zelo pelo seu trabalho? Tem ou não tem? O que faz a pessoa permanecer no trabalho? Tem que ter zelo. Num relacionamento que faz pessoas ficarem juntas. Ou masoquismo também. Quem gosta de ter, adora sofrer. Tem pessoas que amam o sofrimento. Tem pessoas que falam assim, olha, estou com um dia mal com você, por quê? Você não me bateu hoje. Você não me xingou. Você não me humilhou nesta manhã. Você não falou nada. Você nem xingou minha mãe nessa semana. Diga, masoquismo. E o que tem de crente masoquista está escrito. Tem crente que ele está morrendo, sendo destruído, mas ele não tem coragem de acordar, de ter zelo das coisas. Eu vou ter zelo. Eu vou estar aonde Deus está. Eu vou honrar o nome do Senhor na minha vida. Eu quero falar com Deus e ouvir Deus falar comigo. Eu quero ter zelo pelas coisas, porque Deus é zeloso. Diga, Deus não se divide. Deus não tem esse negócio de, olha, ó, terça, quarta e sexta não abre mão, você vai ter que me adorar. Os outros dias de semana você faz o que você bem entender. Diga, nunca funciona assim. Deus quer você o dia inteiro. Deus te ama o dia inteiro.
Deus te ama quando você acorda, mas também te ama quando você acabou de deitar. Deus te ama quando você está ativo, mas também quando você está dormindo. Deus te ama você de qualquer jeito. Ele ama você do jeito que você é. Mas o que Deus está requerendo de mim, diga mais zelo para a sua causa. A gente tem que ter zelo por esse lugar. Foi Deus que instituiu este lugar. Ah, pastor, mas olha, abriu uma igreja ali embaixo, já está cheinha de Deus. Porque se estiver cheia de Deus, eu vou para lá. Se estiver cheia de Deus, eu fico aqui, porque aqui eu sei que Deus está. É isso que as pessoas não entendem. Diga, zelo. A minha esposa está descobrindo coisas novas hoje. Eu falei quando eu era mais jovem, eu me estruturei muito, aprendi a orar, indo visitar a igreja Deus de Amor. Eu ia na igreja Deus de Amor e via aqueles camaradas orando horas em pé. E oravam, né? Tinha oração que era até enfadonha, aquela glória, 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 glória. Era mais de 189 glórias para depois falar aleluia, né? Mas eles não cansavam de orar. E eles tinham um zelo pela sã doutrina. Então as mulheres de Deus de Amor eram muito fáceis de ser reconhecidas. Você passava lista, era Deus de Amor, tá? Diga zelo. Ter zelo não é pecado. Aí você vai falar assim, fanatismo é pecado? Diga, fanatismo é pecado. Mas o fanatismo só é pecado se o fanático atrapalhar a sua vida, porque a dele, ele está zeloso em extremo. Se alguém me chamar de fanático, chame, mas chame com gosto, porque o meu zelo eu não vou abrir mão. Não vou abrir mão dele. Diga, quando eu abro mão de alguma coisa, alguma besteira sempre acontece. Pergunta, por que a gente peca? Porque deixamos de ser zelosos. É um pouquinho que descuida do zelo, acontece alguma coisa. Tá? Tem pessoas, por exemplo, que elas têm um zelo tão forte, tão poderoso, que você pensa que ela está isolada, que ela está deprimida, que ela está com estado de loucura. Não, ela está concentrada. Hoje em dia falar eu te amo parece que é uma coisa vergonhosa. Banalmente dizendo, sim, né? Não tem aquela brincadeirinha, o gato faz o quê? E o cachorro? E a cobrinha? A cobra fala o quê? Mira! É o que está acontecendo hoje. Diga, zelo. Tem que ter zelo. Diga, tem que ser zeloso. Em Josué 23:11. Estou acabando já, tá? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Amém. Agora eu vou dar uma pergunta séria. Quem acha que está sendo um pouco zeloso com as coisas de Deus? Levanta a mão. Vai, levanta a mão aí. A tua história tem que mudar hoje. Tudo que você amar mais do que Deus, você vai perder. É fato isso. Isso acontece todo santo dia. Tudo que você coloca acima de Deus, Deus corta. A Bíblia é clara. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Diga, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Diga de novo. É que as pessoas confundem o amor carnal com o amor, diga, amor de Deus é diferente. O amor carnal é subjugado, nos faz sofrer, porque é uma dependência que às vezes não é correspondida. Digo, o amor de Deus é incondicional. E o seu amor por Deus também deve ser. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Diga zelo. Portanto, o quê? O que significa diligentemente? Com todo cuidado. Você precisa guardar diligentemente a sua alma para você amar o Senhor Deus como Ele é digno. Diga, eu tenho que amar a Deus como Ele é digno. Mas nós amamos a Deus como? Nós amamos a Deus depois dos nossos interesses. Deus está em último plano, mas falamos com hipocrisia. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. De Deus eu não largo. Eu temo a Deus. Então prove com obras. Prove com amor verdadeiro. Como eu
provo que é uma pessoa quando eu dou presente para ela? Como eu provo que amo alguém quando eu falo bem dela? Eu amo essa pessoa quando eu não a ignoro. Eu amo essa pessoa quando eu a entendo. Eu amo essa pessoa quando eu não a engano. Aí é amor de verdade. Agora esse amor corriqueiro. É tão fácil falar eu te amo hoje. Como é fácil falar eu te amo, né? Eu costumo brincar que quando a pessoa fala muitas vezes eu te amo, pode tomar cuidado. Te amo. Te amo. Sexo sem poder. Né? Desliga, amor. Desliga você. Aí eu te amo tanto, só quando acabar a bateria, porque eu não achei no carregador, que se eu achar. Quanta falsidade. Deus não é assim. Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama bonzinho, te ama ruinzinho. Deus te ama para cima, para baixo. Deus te ama perfeito ou um lixo. Deus te ama pronto. O amor de Deus é verdadeiro para com a tua vida. Deus te ama na fraqueza. Tá? Tem um hino que a pessoa vai cantar, que é qual o nome da cantora? Não? Que aprendi perdendo. Sara Farias, né? É muito interessante aquele hino, é verdade. Nós conquistamos mais quando perdemos. Por quê? Porque aprendemos a dar valor na próxima conquista. Mas quando você não dá valor, que interesse tem? Quem já perdeu alguma coisa importante aí? Quando você perde algo importante e você conquista alguma coisa nova, você dá mais valor. Porque se você está acostumado a ganhar, perder, você diga, não dá valor nenhum. Tá? Diga excelência. Quando é que eu conquisto a excelência de alguma coisa? Toda empresa gigantesca que tem aí, que está em excelência, ela já nasceu excelente? Como ela conquistou? Com os erros. Os erros levou aos acertos. Assim também no dia de hoje. Se você não for zeloso para com Deus até agora, hoje é o dia de você acertar. Diga, tem que ser zeloso. Diga de novo. Quem acordou de manhã e disse obrigado, Senhor? Levanta a mão. Quem não disse nada? Pois é. Diga um erro. Agradecer todo dia não é fanatismo, é gratidão. Você tem que agradecer porque você acordou, porque muitas pessoas não abriram os olhos esta manhã. Você tem que agradecer a Deus porque você está na sua cama, porque tem muitos no leito dos hospitais. Você tem que agradecer a Deus porque você tem uma família, porque tem muita gente no cemitério velando um ente querido que foi tirado, que foi assassinado, que foi atropelado, que morreu porque bebeu demais, morreu porque se drogou demais. Você tem que dar graças a Deus, porque tem um lugar para congregar, tem muita gente procurando a salvação da alma dele, não está encontrando. Eu tenho que ser zeloso, eu tenho que ter prazer naquilo que Deus me confiou. Diga, porque a salvação é individual. Diga, marido não salva esposa, esposa não salva marido, pais não salvam filhos, filhos não salvam pais. A salvação é o quê? Mas a salvação é só para quem é zeloso. O zelo da tua casa me devorará. Ah, pastor, eu estou irritadíssimo. Sabe por quê? Porque eu acho que eu pequei, porque o irmão falou um absurdo, o irmão fez uma coisa horrível, o irmão saiu daquela igreja, fez aquilo, fez aquilo. Outro irmão, você não pegou porque ficou irado, Jesus se irou também, porque o zelo da casa de Deus é assim. Quando nós temos zelo por Deus, nós ficamos irritados, mas não deixamos a posição que estamos plantados. Ficamos lá, prostrados ali. É isso que faz toda a diferença. Diga zelo. O que o Senhor me revela, e revela com bastante propriedade. Se você não for zeloso, você é um candidato sério a cair. As pessoas vão te ludibriar,
E hoje em dia está tão fácil ser ludibriado. Como é fácil ser ludibriado hoje? Sabe por quê? Diga, a palavra tem poder. Mas não é só a palavra de Deus, não. A palavra de Deus tem poder para curar, para salvar, libertar. A palavra tem poder para te destruir. A palavra tem poder para matar. A palavra tem poder para confundir. É da palavra que vem a sugestão, mas também é da palavra que vem a salvação. Qual que você vai escolher esta noite? Glória a Deus, aleluia. O próximo é Isaías 9:7. Eu vou resumir, tá? Vou falar só os versículos e vou resumir. Isaías 9, versículo 7. Sabe que o capítulo 9 de Isaías traz o Messias para você e para mim. O capítulo 9 de Isaías é onde está claro: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Diga, Jesus é zeloso. Ele tem zelo pela sua alma. Aqui eu trouxe Isaías 26:11, 42:13, 59:17, Ezequiel 5:13 e 2 Coríntios 8:11. Mas o tempo não vai permitir que eu fale. Mas eu quero dizer para você: passe a ser zeloso a partir desta data. Zele por aquilo que Deus confiou na tua mão. Zele pela fé que Deus te otorgou. Zele pelo lugar que Deus te colocou. Zele pelas coisas que Deus tem feito pela sua vida. Zele pela pessoa que está do teu lado. Zelo pelo filho que você hoje pode ter no colo, nos braços. Zele por tudo que Ele confiou na tua mão, porque vai ser o teu zelo que vai fazer isso prosperar. Vai ser o teu zelo que vai fazer isso crescer, levantar. Lá em Apocalipse é claro: lembra-te de onde tens caído, volte para o primeiro amor, volte a ser zeloso, volte a amar a Deus, volte a amar a palavra, volte a amar a igreja, volte a amar a Bíblia, volte a amar aquilo que Deus te revelou. Aí tudo vai ficar novo de novo, tudo vai ser renovado de novo. Lembra de onde tens caído, volte para o seu primeiro amor. Seja zeloso. Vou repetir: zelo, substantivo masculino. Atenção excessiva que se demonstra por algo ou por alguém. Neste caso é por alguém. Ame alguém que Deus colocou na tua mão. O primeiro alguém que Deus colocou na minha mão foi o Filho dele, Jesus. É Ele que eu vou amar. Depois que está na minha volta, porque Ele confiou na minha mão. Cuidado, empenho extraordinário na execução de deveres ou de obrigações religiosas. Ame cada ponto que Deus te confiou neste lugar. Ame cada trabalho que Deus entregou na sua mão. Ame o lugar que você senta. Ama o púlpito que você adora o Senhor que está sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. Atenção ardente e viva por alguém e por alguma coisa. Carinho. Ame o irmão que está do seu lado. Ame aquele que está andando com você na caminhada, porque é esse que vai te ajudar lá na frente se você escorregar. Ame aquele que anda de braço dado com você, não importa a consequência. Nós temos que aprender que é na dificuldade que você manifesta a sinceridade da sua vocação. Diga, quando tudo está bem, todo mundo gosta da gente. Você tem dinheiro para dar churrasco no fim de semana, você vai ser amado por muitos. Você tem dinheiro sempre quando alguém pede emprestado, você vai ser venerado. Esse cara é o cara, é a mina. Mas o dia que você dá uma escorregada, aí você vai saber quem é que te ama de verdade. É na hora que você comete um erro que você vai saber
quem sempre esteve disposto a perdoá-lo. É na hora que você não encontra mais saída, que você vai olhar para o lado e vai saber que aquele que está do teu lado está perdido. Não, ele só está lá para te ajudar a conseguir encontrar o caminho de volta. Isso que faz toda a diferença. Sem zelo, diga, nada funciona. Tenha zelo pelo lugar que você mora. Ah, pastor, minha casa é tão feia. É feia, mas você tem um teto para se cobrir. Pastor, minha TV é desse tamaninho. TV é igual, grande ou pequena, passa a mesma programação. Pronto. Diga, tudo é questão de zelo. Tudo que eu tenho zelo eu acho bonito. Olha, o quem tem zelo acha bonito. Tem carro mais feio do que um Opala? Mas tem gente que deixa o Opala em pé. Para mim continua feio, mas eu reparo. A lataria está em cima, o para-choque está em dia, os pneus são originais, ó, legal, continua feio. Mas parabéns, porque você zelou daquilo que você gosta. É assim que funciona. Tem pessoas que ficam com o liquidificador 30 anos, você parece que ele é novo. O fato é que ele é feio. Tem pessoas que compram uma coisa de semana em semana, vivem quebrando, porque não tem zelo. Olha só que engraçado, tem mulher que ganhou uma panela no casamento, no primeiro. Quem está no terceiro? No primeiro casamento ganhou uma panela. Está lá a panela, linda e maravilhosa. Tem pessoas que faz 4 anos que ganharam uma panela, está sem cabo já. Já reparou isso? Diga, falta de zelo. Olha o carro do Cláudio. O carro do Cláudio, você tem que pedir emprestado na segunda e mandar lavar na terça. Não dá para devolver sujo não. Você fala assim, meu Deus. Pode o meu. Mas eu que amassei não. Já estão com a maldade comigo. Tá? Diga, zelo. É que eu opto para ter zelos excelentes. Eu zelo por você e pela sua alma. Quantas vezes o pastor aqui é testemunha. Eu tinha um convite para o Rio de Janeiro em 2008, 2007 para ganhar dinheiro, para pastorear igrejas grandes. E eu falei para ele que eu vou. Estou indo para o Rio. Já estava cansado naquela época, imagine hoje. Estou morto. Aí vamos para um culto. Chegou lá, tinha um rapaz cantando. Estava assim, ó. Aí o pastor cheio de misericórdia, pastor. Rapaz, ele é deficiente. Eu falei, frescura, pastor. Como assim frescura? Frescura. Não tem nenhum deficiente ali, não. Tem uma pessoa retardada que fica lá fazendo muganga. Aí o pastor, não, pastor, ele é deficiente. Acabou indo, ele agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, aquela muganga mesmo, assim. Tem que ir, né? Achou que ele era autista, né? Aí eu fui para pregar, me chamaram para pregar. Chegou lá, tinha um pregador. Falei, tem problema, fui e cantei um hino, né? E eu estava pensando já. Aí deram 2 testemunhos lá que deu medo. Uma irmã caiu na fossa e a outra caiu no esgoto. E quase morreram as duas e Deus salvou elas. Aí eu falei assim, Jesus, o testemunho aqui está grave. Só tem testemunho ruim nessa igreja. Aí um cara desse tamanho começou a pregar. Ele está pregando lá. A mensagem estava ótima. Né? O baixinho pregava e andava para lá e andava para cá. Até parece que eu sou alto, né? Mas ele era baixinho mesmo. Era zeloso ele. Tá. Aí ele chega assim e fala assim, o homem prepara a mala. Acho que ele libera a viagem ao Senhor. Aí eu falei, sabe que o Senhor me fez vir aqui para ouvir esse camarada falar isso. Então eu falei assim, eu vou. Aí ele vem repetir de novo. Eu já falei, como prepara a mala. Mas a viagem quem libera é o Senhor. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Não deixa ele vir de novo, não. Estou aqui até hoje. Talvez se eu estivesse no Rio, eu estaria diferente. Até falando diferente. Pois Jesus é o caminho. Tá? Ia ganhar. Hoje eu estaria com 70 mil por mês. Que naquela época já era quase 25.
Diga, mas Deus é bom. Eu ia chegar no Rio lá, diga, tudo diferente. Deus não ia estar no negócio, eu ia quebrar minha cara, ia dar tudo errado. Mas estou zeloso até agora. Aí não, pastor, mas já passou muita coisa, vai fazer muita coisa, mas eu estou aqui ainda no mesmo lugar que ele falou para eu ficar. Então, passe 1 ano, passe 2, passe 10, eu estou no lugar que ele quer que eu esteja. Pronto, bom. Se você quiser que eu ganhe mais, vai comprar uma coisa na padaria, pelo amor de Deus. Diga, Deus é bom. Diga de novo. Fique de pé no seu lugar. Antes de orar, eu vou fazer uma pergunta para você. Diga, eu preciso ser zeloso. Eu queria falar mais, mas infelizmente isso aqui é palavra para uma vigília. Para falar 3 horas. Eu ia falar sobre zelo de Deus, o zelo dos homens da Bíblia. Diga, mas diga, eu entendi o recado. Você tem que ser o quê? Zeloso. Então eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Você que não tem sido zeloso com as coisas de Deus. Nós vemos que sempre tem um culto, diga, de renovar a aliança. Existem vários casais hoje que casam 20 vezes na estadia de casar, né? Renovando os votos, trocando as alianças. Fala assim, que bobagem. Por que bobagem? É zelo. Zelo pelo amor construiu, né? Você quer ver uma mulher feliz? Quem pretende casar aí? Manda a mão. Quer ver uma mulher feliz? Tem 2 coisas que a mulher fica feliz. Diga, carinho. E depois um conjunto chamado chocolate e diamante. Gostou, né, Rafael? Quem gostou foi a Camila. Você quer um solitário, Camila? Quer? Não, olha o carro feminino, não. Estou profetizando que você vai ter dinheiro para dar de presente para ela. E quando der, a gente já se mostra o solitário aqui, viu? Diga, Deus é tremendo. Quero saber se tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Glória. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Ou estava afastado e hoje quer reconciliar com o Senhor? Quer voltar a conhecê-lo pelas coisas do céu? Quer voltar a estar no foco, na direção, no radar de Deus? Levante sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Tá ali, né? Ele já está crente. Ele está crente já. Está glorificando a Deus? Está feliz, olha o filho aqui, ó. Tem mais alguém que quer estar Jesus aí? Ou reconciliar com Deus? Levanta a mão que eu quero orar por você. Vem cá, Bruna. Glória seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom. Diga, Senhor. Eu sempre falo, ser crente é uma coisa muito fácil, muito boa. É 2 sacolas. Uma com um buraco e outra perfeita. Aqui é boa, coisa boa. Na sacolinha boa. Aqui não serve, joga fora, mas mantém o zelo de servir a Deus. Tem mais alguém nessa noite que quer estar Jesus? Eu já faço uma oração completa aqui. Que quer reconciliar os Jesus Cristo? Não é por força? É um convite estendido para aquele que crê. Se tem, levante sua mão que eu vou orar por você. E eu vou provar para você que Deus está com você no radar. E que as coisas vão começar a mudar drasticamente para o bem, não para o mal, na sua vida. É só levantar sua mão e orar por você. Se não tem, que Deus te conceda muitas oportunidades. Te abençoe grandemente em nome de Jesus. Bom, você está aceitando ou reconciliando? Aceitando. Você? Aceitando também? Vem cá, bispo. A bispo vai estar aqui fazendo uma oração de confissão de fé, tá? Para abençoar a vida de vocês, para o nome de vocês ser bem escrito no livro da vida, para todos os pecados serem perdoados. Olha que delícia, os pecados sanados pelo poder de Deus e ser colocado na. Você quer que faça confissões? Ó, tá bom então. Então eu gostaria que vocês repetissem comigo, não precisa a igreja ouvir, mas vocês vão estar aqui repetindo. Fica nessa. Eu assim. Fazendo
Jesus, Pai, que a partir desta noite seus pecados, sim, Senhor, sejam, Senhor, ó Deus, perdoados, e que eles sintam a tua paz que excede todo o entendimento e toda ajuda necessária, porque o Senhor é o nosso ajudador, o nosso redentor forte. Em nome de Jesus, junto com a igreja, eu os abençoo. Guarde suas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Escreva, Senhor, seus nomes no livro da vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é tremendo. Mais uma vez. Bom, só resta agora nós finalizarmos o culto. E você vai ficar o quê?